Meus queridos irmãos, boa noite a todos. Estar nesta casa, para mim, é retornar um pouco no tempo. Porque lá pelos anos 88, 89 e 90, nós trazíamos nossas filhas aqui, eu e minha esposa, para a mocidade. E ficávamos para o estudo da reunião dos pais. Mas depois, por necessidade de trabalho e outras conjunturas, as nossas filhas passaram a frequentar lá o Centro Espírita de Jacarepaguá, a mocidade de lá. E nós também tínhamos um filho, passamos a ter um filho pequeno, passamos a levá-lo na evangelização de lá, que era o domingo. Mas também há um outro laço com esta casa. A minha amiga Joana, que eu não sei se ainda está por aqui, uma certa ocasião pediu-me para escrever uma matéria sobre o Bezerra de Menezes para o jornal aqui da casa. E assim foi feito. Então, de maneira tal que estar nesta casa é um motivo de encantamento para todos nós. Porque no seio espírita, esta casa é justa e merecidamente conceituadíssima pelos altos serviços que ela presta aos seus frequentadores e à causa espírita em geral. Também pelo Eurípides, esta figura que qualquer palavra é pouca, nem o poeta mais inspirado seria capaz de dar a dimensão desse nobre espírito. Esse espírito Eurípides Barçanufo, a quem muitas vezes eu fui buscar nos livros referências, porque eu sou professor. E eu precisava buscar muitas vezes nas experiências dele de professor como tornar as minhas aulas de química palatável para os meus alunos. E então, quando a gente passa por aquela porta e entra aqui, a gente já se sente plenamente amparado e seguro. Porque esta bandeira continua sendo erguida, tremeluzente pelos ares, norteando a jornada de cada um de nós. Então é uma satisfação intraduzível estar aqui. O nosso irmão Gilberto nos ligou ontem perguntando se nós podíamos suprir a ausência de um companheiro. Gilberto, não há problema nenhum. Eu saio às 18 horas da Vila da Penha. Mesmo de carro, o trânsito é uma peripécia. E realmente fizemos uma ginástica para chegar aqui, mas graças a Deus chegamos. E o nosso companheiro leu aqui página falando de mãe abandonada. E no pensamento de Chico Xavier, falou-se em educação. Eis aí o grande desafio de toda a humanidade. Porque se nós olharmos os dirigentes de povos, sabemos que são homens altamente instruídos, mentes extremamente conhecedoras, mas nem todas são mentes iluminadas. Porque se a instrução foi feita, a educação ficou pendente. Pendente. A gente para pensar, mas espera aí, o senhor está falando de instrução e educação? Sim. Basta nós nos lembrarmos de uma coisa. Quando a gente preenche uma ficha, alguém pergunta o nosso grau de educação ou o nosso grau de instrução? Instrução. Mas o grau de educação não dá para medir. Só na luz do dia a dia, na conduta e no comportamento de cada um de nós, é que o nosso grau de educação se expressa, se revela. Há coisa de uns 3 meses, nós fomos a uma casa espírita lá no Recreio, e quando nós começamos a expor a questão da justiça divina para todos nós, ao término, um casal veio, dirigiu-se a mim e disse assim: gostaríamos muito de falar com o senhor. O senhor tocou no nosso problema.
nós perdemos um filho com 8 anos de idade. E o senhor tocou o nome de uma pessoa que nos é extremamente venerável, Hermínio Correia de Miranda. E o rapaz disse-me assim: meu pai sempre foi comunista e ateu, mas ele sempre disse que se um dia ele tivesse uma religião, ele seria espírita. E o rapaz disse por quê? O pai dele era amigo de infância do Gerson Simões Monteiro e foi subordinado do Hermínio Correia de Miranda na Companhia Siderúrgica Nacional. E o pai dele sempre disse aos filhos que jamais tinha conhecido duas pessoas de caráter tão reto. Então vocês vejam bem. E como ele sabia que os dois eram espíritas, logo ele concluiu o quê? Que a educação moral desses dois espíritos era fruto do estudo da doutrina espírita. Ou seja, essas duas criaturas levaram para o seu dia a dia as lições que liam e que estudavam na casa espírita. Aí é que está a educação. Por quê? Vejam bem, bombardeia-se o avião cai, mata muita gente, aquela coisa toda. Semana passada, eu costumo dizer, e tenho certeza, que Deus me botou no mundo para ser professor de química. Porque eu precisava. E muito. E muito por quê? Semana passada eu estava dizendo, eu estava dando minha aula e uma moça disse assim: professor, eu sou católica. Ótimo, minha filha, que bom que você é católica. Todos nós amamos Francisco de Assis. Todos nós amamos Francisco de Assis. E aí eu disse assim, aquela belíssima prece, a turma de pré-vestibular. E eu disse assim, aquela belíssima prece, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Se isto fosse botado em prática, o avião cairia bombardeado por um míssil. As mães estariam abandonadas na calçada. O poder seria usado para alguém se servir da coletividade? Não. Esta prece belíssima, ela é católica? Não, ela é universal. Porque reflete uma verdade. E a verdade não tem rótulos. Ela brilha por si só. A gente não pode imaginar Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, discutindo com Mahatma Gandhi. Os meus seguidores são melhores que os teus. Dá para imaginar um diálogo desse nível? Não. Porque eles são almas universalistas. Jesus transcende a qualquer rótulo, porque ele também é universal. Porque maldade é maldade independente do rótulo. E o amor é o amor independente do rótulo. Então a gente para pensar e diz, se tudo isto é verdade, por que há tanta dor e tanto sofrimento no mundo? Opa, o planeta é de prova e expiação, e não de dor e sofrimento. Então, se a dor e sofrimento é porque alguém não está se saindo bem nas provas e expiações. Um exemplo aqui, nós todos. Quem de nós, de vez em quando, não para e diz assim, puxa vida, se eu pudesse ter 18 anos novamente, com o entendimento que eu tenho hoje, a minha vida seria outra. Não é isso? Isso não é uma espécie de prova e expiação? O que é a prova e a expiação? Exatamente isso. A gente rever aquilo que ficou mal feito ou aquilo que não foi feito e devia ser feito, só que com outros conhecimentos. Mas aí o que a gente percebe? Na hora da prova e expiação, o que a gente faz? Refuga. Refuga. Aí vem a consciência atormentada a traduzir-se naquilo que a gente convencionou de dor e sofrimento. Porque a nossa cegueira é tão grande, que a gente não consegue alcançar que a prova e a expiação não são punição nem castigo,
são oportunidades valiosíssimas de correção do rumo de nossa jornada. E aonde se faz a prova e expiação? A todo momento. A todo momento, porque nós estamos aqui em busca de quê? Quando a gente passa por aquela porta, Jesus abre os braços e pergunta a cada um de nós: amigo, a que vieste? Quando a gente chega no nosso ambiente de trabalho, Jesus abre os braços e pergunta a todos nós: amigo, a que vieste? Essa questão da educação é tão séria que lá na mocidade do Sérgio, uma ocasião eu perguntei aos jovens: meus amigos, para que vocês vão à escola? Sabe o que os nossos jovens responderam? Para ganhar dinheiro, para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Será que a gente não consegue enxergar que a profissão é oportunidade de crescimento espiritual? A gente não consegue enxergar isso. Ainda lá na nossa casa, uma ocasião, uma irmã chegou para mim: ô Cid, a minha filha quer ser professora. Eu já falei para ela que ela vai morrer de fome. Eu estou falando de gente espírita. E se a gente observar a questão da educação, quem quer ser professor hoje? Ninguém. Porque isso diz que não dá dinheiro. Será que é só isso? Será que o exercício profissional é só para se ganhar dinheiro ou para semear o amor e a concórdia? Nós dissemos aqui que o nosso irmão Hermínio Correia de Miranda teve um subalterno, comunista e ateu, que dizia: se um dia ele tivesse uma religião, ele seria o quê? Porque ele reconheceu no seu chefe a moral, a conduta reta e cristalina. Então vocês vejam que essa relação não nasceu no botequim, nasceu num ambiente de trabalho, mas o amor com que o chefe conduzia os seus subordinados despertou no subalterno um carinho, um respeito, uma admiração. E se nós falamos em educação, eu tenho um amigo que é enfermeiro do INCA há 37 anos, lá da Cruz Vermelha. E uma ocasião ele disse assim para mim: Alcides, eu pensei que já tivesse visto tudo lá no INCA. Eis que uma criança nasceu com câncer na boca. A criança nasceu com câncer na boca. Alguém quer ter filho feio? Todo mundo quer filho o quê? Bonito, sadio e inteligente. Todo mundo quer neto, bonito, sadio e inteligente. O meu neto é uma gracinha. Ah, o meu neto é uma inteligência rara. É uma inteligência incomum. Como dizer para esses pais que veem o filho nascer com câncer na boca que isso é justo? Que isso é o melhor para a criança em espírito e para os próprios pais em espírito? Não é dificílimo. Quando bate uma doença degenerativa, como a fé de todo mundo balança? Porque a grande obra da fé é a educação moral e intelectual de todos nós. E se a doença do corpo rasga a carne, se a carne se corrompe como trapo velho, como dizia Paulo de Tarso, como nosso irmão leu aqui, se a alma estiver educada, ela sai vitoriosa dessa situação. Ela vai se queixar? Não. Ela vai se lamentar? Não. O que ela vai pedir? Senhor, dá-me força para vencer esta situação que para mim é uma oportunidade valiosíssima. Porque quem está encantado, inebriado de amor e de luz, já não sofre. Testemunha que é possível vencer a dor. Mas para isso é preciso que estejamos o quê? Educados. Educados para a realidade da vida. A gente se pergunta: se o homem acreditasse de verdade em Deus, como o nosso irmão leu aqui, haveria mãe abandonada na calçada? Não. Haveria filhos abandonados? Não. E por que nós não nos educamos? Porque nós ainda pensamos no lazer. Queremos desfrutar, não queremos conquistar. Como nós somos tão
risonhos quando a gente confunde a satisfação da necessidade com a realização de um desejo. No Evangelho, Jesus prometeu felicidade ou prazer? Felicidade. Ele não falou em prazer, ele falou em felicidade. Como conquista de quem? Do Espírito. E mais, Jesus falou em amar, ele não falou em gostar. E ele deixou bem claro que quando as convenções sociais dificultam, embaraçam, impedem a evolução do espírito, devemos a ela nos submeter? Não. Respeitemos-las, mas não a pratiquemos. Por quê? Se alguém aqui, recentemente, eu estava lendo um jornal, que está se pensando na regulamentação da prostituição. Alguém vai mandar sua filha ser prostituta? Mesmo que isso seja regulamentado. Se fala em liberação da maconha, nós vamos falar para os nossos jovens. O que significa isto? Educação? Não, isso é o quê? Instrução. As mentes podem ser instruídas, cultas, mas nem sempre são iluminadas, educadas. E para que nós possamos nos educar, de que nós necessitamos? Da dor e do sofrimento? Não, nós necessitamos das provas e superando as provas e expiações, nós sofremos ou nos alegramos? Nos alegramos. Então, se há dor e sofrimento no mundo, é porque alguém está falhando na hora do testemunho. Quem é que não vê, às vezes, aquela pessoa talentosíssima, mas subalterna? Outro nem muito brilhante, mas que se destaca. O que se destaca? Se destaca para a sua vanglória ou para aprender a servir no posto em que é guindado. E o que permanece na subalternidade, deve se revoltar com isso? Não, isso é uma oportunidade de ele se fazer o quê? Conformado. Nós confundimos muito isto. Quando a gente diz, meu Deus, obrigado, porque a minha necessidade foi atendida. A necessidade ou o meu desejo? Reparem que muitas vezes o que nós julgamos um bem, hoje, lá na frente é o quê? Dor de cabeça aí, tormento. Então, nós buscamos a satisfação de nossas vaidades. Nem sempre a gente sabe se conformar quando os céus dizem não. Porque aí está a prova da paciência, a prova da humildade. Realmente eu não mereço. Há muitos anos, lá pelos anos 70, eu frequentava uma casa onde as sessões mediúnicas eram abertas ao público. Lá nos anos 70. E eu não esqueço o dia que um rapaz chegou e perguntou ao espírito: a minha mãe vai ficar boa? E o espírito respondeu: vai. Ele insistiu na pergunta: a minha mãe vai ficar boa? E o espírito disse: vai. Ele foi embora para casa. Encontrou a mãe morta. O câncer levou a mãe. Na semana seguinte, claro, ele voltou cuspindo marimbondos. O senhor disse que a minha mãe ia ficar boa. E o espírito calmamente disse para ele: meu amigo, eu disse que sua mãe ia ficar boa. Eu não disse que ela não ia morrer. Você sabe por que eu disse que sua mãe ia ficar boa? Porque ela aceitou com tamanha resignação a prova do câncer, que está muito bem aqui, e manda este recado para a família. Aí o rapaz não se conteve, chorou. Olha como a gente confunde a satisfação das necessidades evolutivas com os nossos desejos. Por isso que na belíssima oração do Pai Nosso, seja feita. Por quê? A felicidade, a graça está em Deus satisfazer as nossas vontades ou nós fazemos a vontade divina? A vontade divina. Quando nós fazemos a vontade divina, os nossos braços se abrem e dizem, como Paulo de Tarso: Senhor, o que queres que eu faça? Reparem que Paulo de Tarso não diz: Senhor, me ajuda porque eu estou com esses problemas. O que ele disse? O que queres que eu
faça. Repare que ele se propõe a fazer a vontade divina. Jesus também dizia: a minha fortaleza é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, minha gente, na hora das provas mais duras, mais rudes, agradeçamos a Deus. Peçamos a Deus tão somente uma coisa: coragem, firmeza de convicção, porque na certeza de que ali está uma bênção, uma felicidade. A gente observa que quer tocar em pai e mãe, mexe no filho. Não é isso? Quer tocar em pai e mãe, mexe no filho. Quer tocar no vovô, mexe no netinho querido. Quantos entram em desespero quando uma doença terminal abate aquele filho ou aquele netinho? Quantos entram em desespero? Mas também, quantos vêm ali a virada do jogo? Quantos vêm ali naquele momento a decisão e procuram uma casa espírita e se entregam à dedicação ao estudo da doutrina e à prática da doutrina, e ali encontrando conforto e consolo? Porque, como disse Paulo de Tarso, quem está em Cristo, ele não disse quem está em Jesus, ele disse quem está em Cristo. Qual é a diferença? O estado crístico de consciência iluminada, esclarecida, autodisciplinada, educada na determinação da vontade divina. Esse está em Cristo. Chico estava em Cristo? Sim. Mahatma Gandhi estava em Cristo? Sim. Allan Kardec estava em Cristo? Também. E todos nós sabemos das lutas que o Kardec teve. Todos nós sabemos das lutas que o Bezerra de Menezes teve. E em algum momento eles se queixaram? Não. Lembremos dos cristãos da primeira hora. Quantas lutas, quantos testemunhos eles deram. E todos pediam para padecer em nome do Cristo. Eles não viam ali dor e sofrimento. Eles viam ali oportunidade de testemunho. Então, cada um de nós vai ter aquilo que se convencionou chamar de mau pedaço na vida. Vai. Para quê? Para chorar e lamentar? Para somar o quê? Despertar dentro de si um manancial inesgotável que nós todos trazemos conosco. A gente se lembra que são muitas as situações. Eu, às vezes, nas minhas aulas, fico assim: caramba, Alcides, presta atenção no que você faz, porque você está falando aos jovens. E você está falando aos jovens, não para que o jovem aplauda você, mas para que você saiba glorificar a Deus. Uma ocasião, cheguei no colégio para dar aula e uma jovem disse assim: professor, vem almoçar comigo que eu preciso conversar com o senhor. Aí fomos para o refeitório e sentamos. E a jovem começou a chorar. Digo: ai meu Deus do céu, o que está vendo? Aí daqui a pouco disse: professor, preciso da sua ajuda. Meu pai abusou sexualmente da minha irmã. Está tentando abusar sexualmente de mim. Não pense que era escola pública, porque não era. Era colégio de classe média. A gente tem mania de achar que as desgraças só acontecem no pobre. O problema é que as mazelas do pobre são expostas para servir de piada, mas não para despertar comoção, amor e fraternidade. E eu disse assim: como é que é, minha filha? Pois é, professor, eu não sei o que fazer. Aí eu disse: meu Deus, caramba, o que eu vou fazer? Vejam bem, eu dava 100 minutos de aula por semana para aquela jovem. Então, meu contato com ela era mínimo. E por que será que ela procurou a mim? Uma outra ocasião, eu estava querendo dar a minha aula e o garoto perturbando a aula. Eu disse assim: meu jovem, eu quero dar aula e você não está deixando. O menino virou-se para mim e disse assim: professor,
Eu lhe odeio, com aqueles olhos que pareciam 2 balas. Eu lhe odeio, eu tenho ódio do senhor. Juro, eu fiquei com medo do garoto. Eu dei 2 passos para trás e falei assim, esse cara vai me bater. Aí, eu disse, botei pensamento aonde? Em prece. Senhor, me ajuda. Eu não sei de onde me veio uma calma, que eu disse assim para o jovem, meu jovem, o meu problema com você não é o teu ódio, porque o teu ódio é problema seu, não é meu. Você tem todo o direito a me odiar. Me odeio o mais que você puder, mas não me atrapalhe a aula. Esse é que é o meu problema com você. E aí, Caminho, Verdade e Vida dentro da bolsa. Antes de chegar na escola, eu abria lá uma página, lia e pedia a Deus. E ia para aquela turma. Eu não entrava naquela sala sem fazer uma prece. Porque, bom, lá quando terminou o final do ano, e todo dia algo me dirigia para o garoto. E eu fazia assim, ô meu filho, você tem alguma dúvida? Titi está aqui para te ensinar, tá bom? E o garoto ficava assim olhando para mim. No último dia de aula, qual não foi a minha surpresa? O garoto foi me procurar e disse assim, professor, eu quero lhe pedir desculpas, porque o senhor não é quem eu pensei. Mas antes disso, quando eu comentei o fato na sala dos professores, se é comigo, eu chamo esse garoto para o braço. Professores, em tese o quê? Educadores. Eles poderiam até fazer isso? Podiam. Mas eu, Alcides, que estou lá na mesa mediúnica semanalmente, que estou por aí a falar de espiritismo, o que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? Talvez eu mereça isso mesmo. E é verdade. Porque a nossa vaidade, o nosso orgulho é que gera todo o sofrimento e não a prova e a expiação. Porque o orgulho e a vaidade, esses 2 monstros que se fantasiam, e dizem, Deus foi bom para mim. Ué, e não é bom para o outro? Deus é só bom para mim e não é bom para o outro. O outro diz, mas para mim não foi bom não. Mas espera aí. Aí eu sempre me lembro do Vinícius de Moraes, na belíssima canção, em que o poema dizia assim, às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute amigo, se é para desfazer, por que fez? Para pensar, se Deus vai acabar com o mundo, para que ele fez? Ora, e se ele vai acabar com tudo e com todos nós, o que me interessa sofrer? É o carpe diem. Vamos viver, vamos gozar, vamos desfrutar. Então vocês vejam como é incoerente o nosso sistema de ensino e o nosso sistema religioso. Porque se você disser lá, outro caso pitoresco, eu tenho irmão que é pastor evangélico, de vez em quando ele me convida e eu vou lá. E ele às vezes diz assim para mim, rapaz, Deus tem um papel importante na obra dele para você, rapaz. E eu disse, mas eu já cumpro. Mas eu já faço. Ele, não, rapaz, não é esse negócio de centro. Pois bem, aí fui assistir lá a solenidade, e daqui a pouco o pastor, na sua oratória, diz assim, do nada, Allan Kardec está no inferno, todos os papas estão no inferno. Aí, meu irmão, sabendo, olhou para mim assustado. Aí eu aqui comigo comecei a orar pelo pastor. Eu digo, gente, vocês vejam aí, que não é a nossa palavra que dá defeito ou virtude a ninguém. Porque, com certeza, se há um benfeitor da humanidade, Kardec. Com certeza. Se há um benfeitor da humanidade, o Chico Xavier, o Divaldo. Se há um benfeitor da humanidade, Eurípides Barçanufo. Ainda que os poderosos não queiram acreditar. Porque quando alguém diz para nós, dedo em riste, você é isso, você é aquilo. Obrigado. Lembremos-nos da serenidade de Mahatma Gandhi. Quando leva o tiro, alguém pergunta a ele, Mahatma, você perdoa? Ele diz, não, ele não me ofendeu.
Então o orgulho e a vaidade é que nos fazem ofendidos. Que nos fazem dar aquela vontade de torcer o pescoço do outro. Mas, não, eu sou espírita, não posso. Então, o sofrimento e a dor, o orgulho e egoísmo. O sofrimento e a dor, a falta de educação nos objetivos sagrados da vida. Nós não temos nenhuma dúvida. Se a humanidade fosse verdadeiramente cristã, o mundo seria o que é? Não. Alguém abusaria da profissão? Não. Aquele belíssimo livro em que o André Luiz narra que a ambulância sai pela rua com a sirene ligada. Aí André pergunta ao instrutor, quem é esse médico que está em boas companhias espirituais? Ele é espírita? Resposta, não, ele nem religião tem. É que ele fez da medicina um sacerdócio. Ele é espírita? Não, nem religião ele tem. Mas ele fez da medicina um sacerdócio. Será que os ditos religiosos fazem das suas ações um sacerdócio? Observem que essa questão da prova e da expiação, como oportunidade de crescimento espiritual, está condicionada a quê? A nossa educação mental, a nossa educação sentimental. Porque no mundo há muito mais desespero e falta de fé do que dor e sofrimento. Há muito mais falta de fé e desespero do que dor e sofrimento. Quem é que não viu aquela cena patética na hora do enterro, alguém se jogar em cima do caixão? Ah, Deus, por que você não me levou? Eu que estou velha, toda torta, doente, levou meu neto. Quem é que não viu? Isso é dor? Isso é sofrimento? Não, isso é desespero. Isso é desespero, não é dor e sofrimento. Ora, minha gente, em sã consciência, será que Deus, amor e bondade e justiça, vai permitir que a gente sofra? Não, ele vai dar a oportunidade. A reação diante da oportunidade é decisão de cada um de nós. Ah, puxa vida, eu sou professor, eu aturar esses alunos mal educados. Se ninguém os educá-los, quem é que vai fazer esta parte? E notem que só educa quem se educa. Eu, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avô, enquanto avó, tio, cidadão, eu só posso exercer boa influência sobre alguém se eu tiver isso dentro de mim, porque cada um dá aquilo que tem e tudo vive do que se alimenta. Quem se alimenta do ódio, vive do ódio. Mas quem se alimenta do amor, da fé e da caridade e de esperança, vive da paz e da consciência tranquila no dever bem cumprido. Quem cumpre com as obrigações, jamais sofrerá. Entenda-se obrigações daquilo que é determinado pelo divino. A gente se lembra daquele famoso caso, daquele capitão do Paraçar que teve a ordem do general para explodir o gasômetro. E ele se recusou a cumprir a ordem. Salvou muitas vidas. Ele podia alegar que estava cumprindo um dever, explodir tudo e matar os inocentes. Mas ele pagou com preço. Foi reformado, foi para a reserva, o capitão Sérgio. Pagou com preço a carreira, pagou com tudo, mas não cumpriu esse dever insensato. Então, cumprir o dever é aquilo que a justiça divina manda. Não adianta eu ficar com desculpismo. A hora é esta, vamos abraçar a causa e vamos deixar de lado as dificuldades, porque elas podem ser vencidas. Podem ser vencidas porque Deus não dá prova e expiação maior do que nossas forças. Ou a gente acredita ou não acredita em Deus, não tem meio termo. Ou a gente bota em prática o que o nosso irmão leu aqui, ou não bota, não tem meio termo. Reparem bem, quando é que duas pessoas se atritam, se arengam? Quando alguém deixa de cumprir com o seu dever com a outra pessoa. Ou quando alguém se atribui direitos que não
Porque todos nós queremos desfrutar. Quem quer conquistar? Toda conquista tem um preço. Mas vale a pena pagar o preço? Vale. Primeira casa espírita que eu frequentei, eu me lembro do presidente, do seu Milton, e ele dizia sempre: meu filho, é difícil ser cristão, mas vale a pena tentar. É difícil ser espírita? É. Mas vale a pena tentar? Vale. E nessa tentativa, quem ganha? Nós mesmos. Quem perde? Nós mesmos. Imagina se Jesus se revoltasse e dissesse: Senhor, eu não aguento isso. E aí, a obra teria sido feita? Não. Quando o Espírito disse a Kardec: é você. Agora, se você não quiser, tem outro. É pegar ou largar. Não tem meio termo. A mesma coisa. A gente olha para aquela mulher linda: oh, meu bem, oh, meu amor, você é maravilhosa. Alguém já viu homem assediar a mulher chamando-a de feia? Toca onde? Na vaidade. E aí é que vem o problema, a vaidade. Quando o obsessor quer nos envolver, aonde ele toca? Na vaidade. E depois a gente diz que a culpa é de quem? Ah, o meu mentor que não cuidou de mim. Não, eu que não soube escolher. Porque toda vez, quando um jovem vem me contar problemas dentro da escola, gente, vocês não podem imaginar, eu, Alcides, professor de química, muitas vezes eu deixo de dar minha aula de química para bater papo com os jovens, porque eles carecem de orientação. E de muita orientação. E pasmem, não são só os jovens, não. A maioria dos pais também. Por que a maioria dos pais também? Porque muitas vezes aquela relação pai-filho é compulsória. Porque alguém já não teve direito de escolha. Vai ter que ser dessa maneira e vai. Agora, eu pergunto a vocês, quando aquele jovem desesperado, aflito, angustiado, como o aluno me perguntou uma ocasião: ô professor, o senhor é contra ou a favor da liberação da maconha? Eu falei: ai meu Deus do céu, meu filho me deixa dar minha aula. Mas peraí, professor, o senhor pode falar assim. Sou contra. Qual é, professor? O senhor é um cara maneiro contra a liberação. Meu filho, se você tem um problema é fumar maconha, não me envolva nisso não, cara. Eu pergunto a vocês, eu, Alcides, com toda a condição de espírita, o que eu vou dizer para o jovem? O que eu vou dizer para o jovem? Aquilo que a doutrina espírita me determina. Só dar uma notícia aqui, ó. O Palio Vermelho 4284, que está na frente da caçamba aqui de terra, que os rapazes vieram pegar agora, vieram apanhar agora, tem que sair da frente da caçamba para eles poderem tirar a caçamba e eles estão esperando. Então, Palio Vermelho 4284. Obrigado. Continua, Cid. Pois não. Então, vocês vejam bem. Este ano tem eleição no Brasil. Pergunto a vocês, nós, enquanto espíritos, podemos ficar à margem do processo político? Não, porque como está escrito na nossa doutrina, o avanço da legislação humana atesta o quê? A evolução espiritual de um povo. Então isso está diretamente ligado a todos nós. Porque eu não posso votar num candidato que defenda a pena de morte. Eu não posso votar num candidato que defenda o aborto. Ainda que me custe às vezes, e é verdade, o emprego como aconteceu com o capitão Sérgio. Não vou cumprir essa ordem estúpida e não vou. Eu não posso alegar, aí eu não sabia. Então, quando aquele jovem, que já vários alunos já me disseram: ah, Alcides, eu queria... Tem 2 anos, uma jovem virou-se para mim e disse assim: professor, eu queria que o senhor fosse meu pai. Carinho e consideração, né? Minha filha, mas eu não posso ser seu pai. Eu só sou pai dos 3 que estão lá em casa. Ah, professor, o senhor vai ter que namorar minha mãe. E pasmem, levou a mãe na escola e a mãe foi para me conhecer. Aí eu pergunto a vocês,
Olha como a confusão de sentimentos muitas vezes levam as pessoas a cometer desatinos. Desatinos que, em vez de facilitar, vão dificultar o amanhã. Aqui e no além. Até hoje surgiu uma conversa na sala dos professores e eu me lembrei de que uma ocasião uma menina me chamou e disse assim: professor, preciso conversar com o senhor. Pois não, minha jovem, Não, depois da aula lá fora. Tá bom. O que houve, minha filha? Professor, eu estou tendo relação sexual com meu namorado. Você já falou isso com sua mãe? Não, então é o que você tem que fazer, falar com sua mãe. O que a doutrina espírita espera de mim? O que eu posso fazer? É isso. E ela, sem coragem de falar, eu digo: minha filha, você não fez? Agora você tem que assumir. E procurar sua mãe e conversar com sua mãe. Ainda que isso te custe aflições e angústias. Como um jovem, eu dava aula no curso Sueiro, lá em Cascavel, isso nos anos 70, 80, o jovem me procura: professor, eu preciso conversar com o que foi, meu jovem? Eu engravidei minha namorada. Sim. Agora você vai falar com o pai dela. Não, o problema não é o pai dela já sabe e aceitou. Meu problema é falar com o meu pai. Pois fale com o seu pai. Pensasse nisso antes de fazer. Então a gente, muitas vezes, quando procura alguém, a gente quer cumplicidade. A gente não quer ouvir verdade. Como o nosso irmão falou aqui, que o nosso irmão Alcides venha nos dizer aquilo que nós necessitamos ouvir. E não aquilo que minha vaidade quer, como dizia na música o Cazuza: o teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. Depois eu digo que homem não presta, que mulher não presta. Mas é claro, eu gosto de ser enganado, porque eu não tenho educação sentimental. Então a questão da dor e do sofrimento é fruto da falta de educação sentimental, intelectual, moral. Porque a gente não pode confundir instrução com educação. Quantas pessoas que não têm escolaridade, mas são de um senso moral, de uma fineza que transcende? De onde vem isso? Da bagagem do espírito que ali está, na condição de subalterno. Com que razão? Pensemos. A gente lembra, o Zé Raul Teixeira, que é professor lá da UF, uma ocasião ele contou uma história que eu nunca mais esqueci, parei de fazer greve. Ele disse que os professores da UF estavam reunidos na sala de professores, discutindo, organizando a greve, e ele lá entusiasmado com a greve. Quando acabou a reunião, que ele vai andando pela Alameda, e eu estudei na UF também, como ele vai andando pela Alameda, o professor disse: ô Raul, escute aqui, você vai fazer greve? Ele disse: vou, é um direito meu. Raul, vocês, professores, têm que dar graças a Deus. Sabe que vocês são professores? Vocês estão ali para consertar as besteiras que vocês divulgaram em outras épocas. Então vá para a sala de aula com o seu dever. Eu pergunto, se cada um de nós cumpríssemos com os nossos deveres, o mundo seria o que é? É claro que não, gente. Se nós tivéssemos uma educação fundamentada na realidade que Deus é nosso Pai e que nós não somos o corpo e estamos no corpo. Faltam provas disso? Não, o que falta é que a gente tirar a venda dos olhos. O que falta é a gente compreender que não há punição nem castigo. O que há é oportunidade de correção de nossas vidas. Eu costumo dizer e digo de coração: a melhor coisa que me aconteceu nesta vida foi a doutrina espírita. Porque eu não saberia ser pai, eu não saberia ser marido, eu não saberia ser professor se essa doutrina não me sensibilizasse. É graças a ela, por estar aqui e além, é que eu me sinto feliz. Porque a felicidade, uma vez numa beira de estrada, eu indo para Petrópolis dar aula, nós paramos na estrada e tinha uma quadrinha lá na birosquinha. Amar sempre convém, ao coração sempre faz bem, e a ninguém custa um vintém. Amar custa dinheiro? Não. Então, ricos e pobres todos podemos amar. É só querer. Então, não está aí a felicidade? No amor. Então, nós não somos felizes. Não é porque não temos aquele carrão último tipo,
porque não podemos viajar à Europa 2 vezes por ano. Nós não somos felizes porque não nos educamos para sermos felizes. Nós trocamos a felicidade por quimeras, quinquilharias, ilusões, por convenções que nada servem. Meus queridos, estamos sobre a hora. A conversa é boa, o papo é gostoso, é tão bom bater papo na casa espírita, né? Como é bom, que alegria. E é realmente prazeroso. Mas precisamos botar um ponto final nesse nosso bate-papo. Então, bendita é a dor, bendito é o sofrimento, porque sinalizam para nós oportunidade de despertar da consciência para sermos verdadeiramente felizes. Não troquemos os prazeres imediatos pela felicidade transcendental do espírito. Não nos deixemos iludir e enganar com aparências, porque o reino de Deus não vem com aparência externa. Não nos deixemos levar, fascinar pela lorota, pela cantilinária dos que, inteligentes, instruídos, mas mentes não esclarecidas ou iluminadas, semeiam a cisânia, a discórdia, lançando classe contra classe, branco contra preto, preto contra pobre, enfim, isso é ilusão. Porque todos somos verdadeiramente filhos de Deus. E filho de Deus não sofre, filho de Deus resgata, filho de Deus se depura quando faz da prova e expiação o fator de crescimento e libertação. Ao verdadeiro trabalhador do bem e da caridade nunca faltarão o pão, a casa e o carinho. Alguma vez a Paulo de Tarso faltou o teto? Algum verdadeiro trabalhador da caridade, do bem e da felicidade universal faltou a casa, o pão e o agasalho? Não. Faltou o carinho? Nunca. Pelo contrário, quantas e quantas vezes o empresário rico, milionário, foi procurar o Chico em busca de conselho? E Chico tinha conta bancária? Madre Teresa de Calcutá tinha conta bancária recheada de bilhões? Tinha conta na Suíça? Não. Meus irmãos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela gentileza. Então, somos todos felizes, porque somos todos envolvidos pelo mesmo Pai, que nos aquece, que nos fortalece e que a gente saiba buscar nele o sustento para o desafio da vida, necessários e úteis, para que a gente possa construir o reino de Deus, independente de se eu sou diretor da empresa ou se eu sou faxineiro. Porque todos são obreiros do Senhor, porque todos servem à coletividade, consciente ou inconsciente mesmo. E assim, obrigado, boa noite a todos, obrigado, meu Deus.